Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 36ª parte do livro Fernanda Brum, e foi assim, escrito por Fernanda Brum. DVD Cura-me. Eu estava 8 meses sem evitar gravidez, mas não engravidava. Acreditava naquela oração que fiz. Deus havia fechado a minha madre até que seu tempo se cumprisse. Os trabalhos de pré-produção do DVD corriam de vento em popa, mas enfrentei muitas batalhas nos dias que antecederam a gravação. E na noite da gravação também. Na hora de me arrumar para entrar no palco, percebi que a bata comprada pela Ishla para mim estava muito apertada. Estranhei bastante, pois eu não tinha engordado. Conferi a numeração, estava certa. Vesti e fui ao banheiro. Recebi o sinal de 5 minutos para o gravando. Vi que minha cintura estava mais larga. Minha ficha caiu, estou grávida. Antes de sair do banheiro, percebi o sangramento de implantação, o que me desestabilizou, pois podia estar passando por outro aborto. Fiz as contas na mente. Atraso menstrual de quase 13 dias, ou seja, quase um mês de gestação. Prendi a respiração enquanto a equipe colocava o equipamento de in-ear em mim. Orei novamente. Vamos lá, Espírito Santo, somos só nós dois agora. O Senhor pode estancar esse sangramento. Subi no palco cantando. Durante a gravação, minha voz ia e voltava. Meus hormônios estavam loucos. Minha emoção à flor da pele. Aquele era um projeto de muitos desafios. Pela primeira vez, eu me apresentava com um grupo de teatro para falar sobre abuso sexual e aborto em um DVD evangélico. Foram gigantes e mais gigantes durante a gravação. Parecia que eu não conseguiria chegar ao final, mas o poder de Deus tomou minha mente e meu corpo para eu seguir. Cada palavra e ministração saíam pela instrumentalidade do Espírito Santo naquela noite. Eu estava nas mãos de Deus como um violão de 6 cordas, e ele me tocava, mesmo quando elas arrebentavam. Saí do palco como quem sai de um ringue. Eu parecia derrotada, perdi a voz várias vezes durante a gravação. Não sabia o que aconteceria com o material captado naquela noite e ainda sangrava. O dia seguinte amanheceu e eu não quis sair da cama. Ishla veio me acordar. Entrou debaixo do edredom e me empurrou para fora da cama com os pés. Puf, caí no chão e gritei. Só chata. Voltei para a cama e dessa vez a empurrei. Puf, ela caiu e gritou. Isso vai virar briga. E me arrebentou com o travesseiro. Quando se trata de bater, apesar da Ishla ser menor, ela sempre ganha. Preferi levantar para não apanhar dela. Saí para almoçar com amigos e ministros do Profetizando as Nações que estavam lá em casa, vindos de Belo Horizonte e São Paulo. Eu continuava perdendo algum sangue, mas não disse para ninguém sobre a certeza de estar grávida, nem sobre o sangramento. Isso causaria todo o alvoroço que eu já conhecia, e seria a 5ª vez. Eu queria adiar aquele momento. No dia seguinte, eu tinha de ir à MK, fazer o corte do DVD para começar a edição. Mas antes, fui a uma daquelas minhas consultas que eu havia marcado em busca do diagnóstico, lembra? Era um médico de uma famosa clínica de fertilização in vitro da Barra da Tijuca. Ele me atendeu e marcou um exame invasivo para o outro dia. Queria ver meu útero por dentro depois de 4 curetagens. Mas antes de eu sair, ele, desconfiado, me pediu para fazer um exame para descartar a hipótese de gravidez. E eu já ia sugerir isso. Fiz o exame no laboratório e parti para a MK. Depois de um dia muito desgastante de trabalho, cheguei em casa à tarde e fui pegar o resultado do exame via telefone. A confirmação do que eu imaginava deixou o Emerson perplexo. Eu estava grávida mesmo, muito grávida. Liguei para o médico que disse, vou tratar você como uma inseminada, vamos em frente. Eu não havia feito inseminação nenhuma, mas acreditei que Deus estava conduzindo as coisas. Ficamos muito tempo em choque e não contamos a ninguém. Eu tomava altas doses de hormônio por dia e fiquei em repouso absoluto. Tive que desmarcar muitas programações e devolver o dinheiro de ofertas e shows. Os irmãos não aceitavam que eu fizesse os eventos depois do parto. A batalha estava travada.
Eu tinha medo até de andar, então arrastava os pés no chão para não forçar a musculatura da pelve. Durante a gestação, minha placenta parecia prévia, implantada abaixo do lugar certo, com risco de descolar e sangrar, provocando a morte da criança. Mas resolvi que minha mente não ia ficar ruminando isso. Então passei a ler muitos livros, assistir filmes, emendava um no outro sem parar. Não queria dar lugar a pensamentos de morte. Nossa renda caiu significantemente, mas Deus enviou amigos com ofertas. Também participei de algumas programações à base de remédios contra contrações. Mas era um sacrifício e um terror psicológico sair de casa e cantar naquela situação. Eu achava que meu bebê poderia sair de mim a qualquer momento. Minhas amigas começaram a trazer tudo o que eu precisava. Ajuntaram-se e compraram um ar-condicionado para minha sala, pois aquele barrigão no alto verão me fazia flutuar de calor. Compramos o quarto da bebê com uma oferta. Ufa, ganhei 2 carrinhos, uhul! E assim, o Senhor mandou tudo que Ele prometeu para aquele momento. Eu estava vivendo uma gravidez aparentemente tranquila, pois os sangramentos pararam. Mas as contrações foram constantes desde o 5º mês. O bebê estava com baixo peso, mas ninguém sabia dizer o motivo. Os médicos passaram toda a gestação me preparando para o parto. Laura, minha filha tão esperada, não tinha peso suficiente para nascer aos 7 meses, quando comecei a entrar em trabalho de parto com fortes contrações. Fui medicada e passei a tomar injeções para amadurecer os pulmões dela. Eu comia de tudo tentando engordar a criança. Acreditava que se eu comesse, ela engordaria. Era desesperador. Os médicos me diziam que não adiantava, mas eu não obedecia. De madrugada, acordava para comer, a fim de que a Laura ganhasse peso. No meio dessa minha batalha, descobri que uma das veias do cordão umbilical não estava se comunicando bem com ela. Eu tinha que chegar ao fim. Faltava tão pouco e eu não podia entrar em pânico. Foi nessa época que Emerson e eu começamos a compor o CD Glória. Meus amigos ligavam e me visitavam constantemente. O DVD Cura-me foi lançado durante a gestação da Laura. Meu telefone tocou. Era a pastora Ludmila Ferber. Ela orou comigo e disse: "A vida vai vencer, não a morte. Eu já vi essa menininha. Deus me mostrou, tenha paz." O missionário R.R. Soares me ligou e orou, ordenando que o cordão umbilical voltasse a alimentar a Laura adequadamente. Eichla e Liz Lane ficaram comigo todo o tempo, e tantos outros amigos que vocês não conhecem, mas que nunca me deixaram nesse momento de luta e vitória. Nessas horas só ficam os amigos. Tenha amigos e seja amigo. Eu não tinha mais como aguentar. Estava com 39 semanas de gestação, parecendo que ia explodir, pesando mais de 80 quilos, cheia de remédios para impedir contrações e cólicas. Fui ao hospital para checar o peso dela, como fazia uma vez por semana, e encontrei uma mãe de gêmeos desesperada por causa dos filhos que estavam no CTI. Eles nasceram com baixo peso e um deles teve sequelas. Aquela mãe me abraçou chorando e disse: "Ore por mim, Fernanda Brum, meus filhos estão no CTI. Os hospitais são tremendos campos." Minha carne começou a me intimidar. Viu? É isso que vai acontecer com a sua filha. Quase esmureci, mas abracei a mulher e orei, com todo o meu coração por seus filhos. Eles foram curados e restaurados para a glória de Deus. Segui para os exames e minha médica decidiu que era a hora limite. Laura já estava madura. Fui para casa me aprontar e pegar minhas coisas. Abracei Isaac e expliquei que sua irmãzinha estava chegando. Ele ficou muito emocionado e quase chorou. Eu tive que lutar contra setas na minha mente, setas de morte e ameaças do inferno que diziam que eu sairia do hospital sem minha filha nos braços, que ela ficaria na UTI. Obrigada por acompanhar mais este momento de leitura do livro Fernanda Brum, e foi assim.